Por mais que sejam bem discretas, tem alguns desníveis nessa região, dá para perceber. Isso aqui pode alterar bastante aí a qualidade final que você consegue alcançar com esse acabamento. E é justamente aqui que está um ponto que muita gente acaba não dando muita atenção, não se preocupando tanto na hora de fazer o acabamento de bordas, e é justamente o alinhamento da borda, né, a preparação da borda antes de fazer o brunimento. No vídeo de hoje eu quero trazer alguns insights que com certeza vai contribuir para o seu repertório de técnicas para o acabamento de bordas. Então, se você busca melhorar o seu processo de acabamento de bordas, melhorar o resultado que você alcança nos seus produtos com essa técnica, fica nesse vídeo porque eu vou mostrar na prática aqui algumas ferramentas, técnicas, alguns processos que eu indico de acordo com algumas ocasiões que eu separei aqui. Bora lá? Bom, antes de tudo, eu acho fundamental a gente separar aí os tipos de acabamento de bordas. Hoje a gente vai estar falando sobre o processo de acabamento de bordas brunidas. A gente vai ter aí, por exemplo, o acabamento de bordas pintadas, né? Eu até falei sobre isso, mostrei um pouco desse processo nesse vídeo aqui que vai aparecer no card, mas hoje a gente vai estar falando sobre um processo que a gente trabalha diretamente as fibras do couro, tá? A gente não vai trabalhar com nenhum tipo de acabamento superficial, nenhum cobrimento, nenhuma tinta que vai sobrepor a borda do couro. Então esse vídeo é para quem gosta daquela característica mais natural do couro, né? Realçar a textura das fibras, a cor do couro, dar um brilho, mas sem esconder essa parte mais orgânica do material. Então bora para a bancada aqui que tem bastante coisa para a gente falar aí hoje. Aqui eu tenho um exemplo de uma peça que recebeu esse tipo de acabamento, né? Como vocês podem ver aqui, essas bordas estão polidas, né? Estão bem alinhadas também, e aí você percebe um brilho que não é natural do couro, né? Então ele tem que passar por um processo para conseguir chegar nesse resultado aqui. Então aqui eu tenho um pedaço do couro que foi utilizado ali. Se a gente observar as bordas aqui, ela tem um aspecto assim bem rústico, né? A gente vai ver as fibras soltas. Em questão de alinhamento também a gente observa que o couro ele não está bem alinhado nessa região da borda. Enfim, tem vários detalhes aqui que a gente, através do acabamento de bordas, consegue melhorar utilizando algumas técnicas aí. E qual que é o segredo para alcançar um bom acabamento de bordas, tá? Primeiro a gente entender o tipo de material que a gente está utilizando. No caso, esse aqui é um couro que tem uma alta carga de taninos, né? Para quem não conhece aí o processo de curtimento do couro, ele passa por alguns processos químicos que transformam a pele do animal, que é orgânica e pode apodrecer, em uma matéria-prima que tem uma resistência muito maior, né? Acontece que alguns tipos de couro recebem uma carga de tanino que torna ele mais suscetível a alguns processos no artesanato, como por exemplo o acabamento de bordas. Então, nesse caso aqui, por exemplo, essa peça aqui, ela passou por um processo de acabamento através do atrito, né, que a gente chama de brunimento, que por conta de ter uma alta carga de tanino, ele tem uma característica muito interessante que é a reatividade. Então, quando ele passa por esse processo de atrito, esse tipo de couro aqui tende a realçar um brilho muito mais intenso, que é o caso desse resultado que a gente pode observar aqui. Então essa questão da característica da matéria-prima é muito importante, porque nem todo couro vai se comportar da mesma forma como esse aqui, por exemplo, e vai te entregar um resultado próximo a esse aqui. E quem me acompanha, tanto nos conteúdos aí nas redes sociais, quanto nos workshops, nos cursos que eu ministro, vê que eu tenho utilizado muito esses dois carinhas aqui, tá? Para o acabamento de bordas convencionalmente a gente acaba utilizando aí o desquinador, né? A gente usa um prunidor, como esse aqui, por exemplo, mas essa dupla aqui tem me ajudado muito em um dos princípios mais básicos do acabamento de borda, que é o refilamento e o alinhamento. Então,
Por exemplo, eu trouxe aqui essa tira, né, que ela foi dublada aqui com 2 couros. E geralmente quando a gente faz esse tipo de montagem, né, cola um painel de couro no outro, geralmente essa região próxima às bordas, né, ela não fica tão bem alinhada. Nessa tira aqui, por exemplo, por mais que ela foi refilada depois, né, ou seja, eu cortei aqui essa parte aqui do couro depois, é possível perceber alguns desníveis aqui, tá? Então, se a gente observar aqui mais de perto, na questão do alinhamento, por mais que sejam bem discretas, tem alguns desníveis, né? Aqui nessa região dá para perceber, algumas arestas também que ficam bem evidentes, né? Nessa região aqui, que elas acabam comprometendo um pouco aí o seu acabamento de bordas, tá? E é justamente aqui que tá um ponto que muita gente acaba não dando muita atenção, não se preocupando tanto, que é justamente o alinhamento da borda, né, a preparação da borda antes de fazer o brunimento, antes de fazer esse polimento e alcançar um brilho, que é justamente alinhar a borda, deixar tudo bem alinhado, sem essas arestas, antes de começar o processo do brunimento. Então, em muitos casos, por mais que a gente refile, como aconteceu aqui, né, eu tenho uma borda bem alinhada aqui, acaba que a lâmina pode mudar o nível, às vezes por algum acidente você desvia o curso da lâmina aqui e acaba tendo essas arestas, essas diferenças aqui de alinhamento. É aí que entra esses 2 carinhas aqui. Num primeiro momento, talvez esse ponto aqui do desnível não seja tão crítico, mas quando a gente trata de acabamento de bordas, principalmente por ter esse polimento, isso aqui pode alterar bastante aí a qualidade final que você consegue alcançar com esse acabamento. E uma das soluções para você corrigir, né, essas alterações aqui de alinhamento, e posteriormente eu vou mostrar aí para vocês como é que faz também para corrigir essas arestas aqui, é usando o bloquinho de lixa, tá? Vocês podem ver que o meu está bem usado. Esse aqui é um bloquinho de lixa da Brasa, né? Uma solução bem legal que eles trouxeram aí para o mercado, que permite você colocar a lixa aqui com uma base reta, para que você consiga alinhar essas partes das bordas, tá? Isso se aplica em bordas assim mais curtas, mas também pensando numa bolsa, né? Num artigo maior, você tem mais base aqui, mais alinhamento, justamente por ele proporcionar essa parte mais plana aqui embaixo, tá? Além disso, ele é bem prático, vou mostrar para vocês aí como é que coloca, fixa aqui a lixa e substitui, né? Mas ele tem essa parte magnética aqui que permite você substituir de forma bem prática. Então aqui eu vou usar uma lixa. Você pode usar a granulatura que você achar necessário, pode ser 400, 180, 600, tá? Mas o indicado é essas lixas de papel. Aquelas de tecido também funcionam, mas aqui eu vou estar utilizando a lixa de papel. Para tirar medida, eu uso o próprio bloco aqui, então eu posiciono ele aqui em cima da lixa, tá? E uso o próprio bloquinho aqui para estar tirando mais ou menos a largura da lixa, tá? Ó. E aí depois eu venho aqui e corto. Feito isso, eu vou abrir ela aqui e substituir ela aqui dentro, ó. Não tem muito segredo, pode até tirar um pouco do excesso aqui, para não ficar muito sobrando muito e não acumular a espessura. Aí você firma bem ela aqui, ó. E tá feito. O legal é que ele tem esses detalhes aqui com essa pontinha, essa parte mais arredondada que ajuda bastante aí a trabalhar alguns detalhes, tá bom? Bom, e para trabalhar agora aqui essa parte no alinhamento, tem alguns pontos que a gente precisa se atentar aí, tá? Quando eu trabalho com lixa nas bordas, seja para corrigir o corte, seja para refilamento, ou acabamento, polimento, eu gosto sempre de trabalhar com as fibras hidratadas, seja com água ou seja com agente de brunimento, no caso de couros cromo, por exemplo, né, que não se comporta tão bem com a água. Então eu vou aplicar um pouquinho de água aqui na borda para hidratar e amolecer um pouco essas fibras aqui. Para usar o bloquinho aqui é muito fácil. Eu recomendo você lixar sempre em apenas uma direção. Então, além de ter as bordas aí hidratadas com água ou agente de brunimento, você lixa em apenas uma direção. Aqui fica bem evidente um ponto interessante, ó. Se você observar nessas partes mais claras aqui,
são justamente as partes em que a lixa está tendo mais contato. Então aqui fica bem evidente as partes que são mais desalinhadas, né? Essa parte que fica mais rebaixada e essa parte que está mais acentuada aqui. Pelo fato do bloquinho ter essa base bem plana, né, bem retinha aqui, ela permite você atuar com a lixa aqui de uma forma alinhada, tá? Então você garante que vai ficar bem plano esse refilamento aqui. Então, conforme a gente vai lixando, vai diminuindo essas áreas aqui de menor contato, né, e diminuindo também essas partes mais acentuadas, tornando cada vez mais plano aqui, ó, toda essa região da borda. E rapidinho eu já consigo um alinhamento bem considerável aqui em relação ao corte anterior, que vai me proporcionar uma borda muito mais consistente, alinhada e polida. Além disso, trabalhar com o couro bem alinhado dessa forma facilita muito o processo do brunimento, porque a gente vai ter menos áreas para corrigir, menos áreas para trabalhar com o brunidor, que muitas vezes o brunidor acaba nem alcançando. Então, preparando, deixando a borda bem alinhada dessa forma aqui, a gente vai conseguir um melhor resultado de uma forma muito mais fácil. A partir daqui, é normal e é o ideal que apareça essas arestas. Aproximando aqui, ó, dá para ver que ela fica um pouquinho acentuada, né? Uma aresta bem no cantinho aqui, justamente por conta do processo da lixa. O próprio bloquinho ele acaba forçando um pouco o couro para baixo nessa região. E aí, para a gente continuar o nosso acabamento aqui, o ideal é a gente remover essas arestas. A forma mais básica de fazer esse processo é utilizando um desquinador, né, que vai tirar essas arestas aqui com uma pequena lâmina que tem aqui dentro, removendo esse filamento aqui, né, que é aquela aresta que a gente viu, tá? O desquinador tem uma lâmina aqui dentro e ela tira essa aresta ali, ó, deixando levemente arredondado. O que acontece é que em alguns casos, por conta da maciez do couro, da estrutura do material, o desquinador ele não vai trabalhar muito bem aqui, tá? O couro ele cede muito e a lâmina desse desquinador não consegue trabalhar ali nesse cantinho. É o mesmo couro que eu utilizei, a diferença é que ele está dublado, então ele tem a estrutura desse couro de trás aqui para permitir eu fazer o desquino aqui de uma forma muito mais eficiente. Nesse caso aqui não é tão eficiente o desquinador. E aí mais uma vez o bloquinho entra em ação. É uma solução bem interessante para você desquinar o couro sem utilizar o desquinador e cabe muito nesses casos em que o couro é muito macio. Então você pode usar a própria lixa do bloquinho para remover essas arestas, lixando elas no sentido contrário. Então você faz esse movimento aqui da flor do couro para fora, para ir removendo essas arestas, com bastante cuidado, é claro, mas mesmo em couros que são mais macios, como esse aqui, ele vai atuar muito bem. Bom, eu vou desquinar esse outro lado aqui também. Ele é muito mais estruturado, esse couro, então ele permite eu fazer esse processo com muito mais facilidade. E a partir daqui a gente faz todo aquele processo de acabamento e brunimento que vocês já conhecem, tá? Se você ainda não conhece os processos básicos de trabalho com couro, mais uma vez eu te convido aí a conhecer o curso online Método Pinali, que a gente aborda aí os fundamentos do artesanato em couro, inclusive o acabamento de bordas. Então nesse curso a gente explora de forma mais aprofundada o processo de acabamento em bordas, não só em couro atanado, mas também em couro cromo, bordas tingidas, né, quando a gente precisa tingir as bordas, os tipos de agente de brunimento, enfim, explora bastante conceitos aí que você pode utilizar, independente do artigo que você vai criar, que vai com certeza enriquecer muito o seu repertório de técnicas e processos aí para você alcançar diferentes resultados. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Então aqui eu fiz um acabamento só com o brunidor e água mesmo. Esse aqui é um couro que facilita bastante esse processo. Como eu disse, ele tem uma alta carga de tanino, então ele vai ter uma reatividade muito boa e me possibilita chegar num resultado bem legal. Ó. Aqui ele é acabado e aqui ele é sem o acabamento de bordas. E aqui mostra a importância, né, de a gente ter um alinhamento nessa região aqui próximo à borda, justamente para alcançar um resultado mais satisfatório aí.
E um outro carinha que eu queria trazer para esse vídeo também é a mini plana. Esse aqui é uma mini plana da Brasa. Ele tem essa mesma base aqui reta, né, bem plana. E aí tem uma lâmina aqui dentro. Vou aproximar aqui novamente. E você consegue ajustar a altura dessa lâmina, tá? Então aqui ela tá bem baixinha. E aqui tem esse parafuso que eu consigo ajustar, soltar e ajustar a altura dessa lâmina aqui. E para que ele serve? Bom, ele serve também para alinhar essa região da borda. Então, se você tem uma superfície, um corte que precisa ser alinhado, precisa ser corrigido, ou muitas vezes você não consegue posicionar o painel, no caso de uma bolsa, por exemplo, em alguns casos você não consegue posicionar esse painel para vir com a lâmina cortar, você precisa trabalhar ela isolada, né? Então, a mini plana permite você fazer esse tipo de refilamento aqui, trabalhando nas bordas com essa lâmina, tá? Então, nesse caso aqui ele se aplica, mas como vocês viram ali é possível já alcançar um alinhamento com a lixa, porque não precisa remover muito material para alcançar um bom alinhamento aqui, mas em outros casos, e aí eu separei um painel aqui para vocês, tem alguns detalhes que só com a lixa acaba sendo mais difícil alinhar. Então pode ser que a lixa por si só não vai conseguir remover o material de uma forma tão eficiente, né, quanto a mini plana. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que tem um desnível no corte, né, de um material mais espesso, às vezes pode ser até mais espesso que isso, a gente pode trabalhar com uma bolsa, por exemplo, que tem mais camadas de couro, que a mini plana vai tornar esse processo do alinhamento muito mais rápido. Aqui é mais um caso que eu gosto de trabalhar com as bordas hidratadas, tá? Isso faz com que o couro não fique tão seco, né, e solte muita fuligem, até mesmo pelo fato de elas estarem hidratadas, mais amaciadas aqui, facilita um pouco do processo. Eu acredito que cada artesão acaba desenvolvendo suas próprias técnicas, mas eu vou mostrar para vocês aqui como eu gosto de trabalhar com ela, tá? Geralmente eu gosto de usar elas dessa forma aqui, segurando na lateral e me atentando aqui com a direção da lâmina, né? Nesse caso ela está para esse sentido aqui. E sempre que eu faço movimento com essa mini plana, eu gosto também de fazer numa direção só, tá? Então, nesse caso aqui, eu faço sempre em direção em que a lâmina está, tá? Então, eu vou tirando aqui pequenas camadas de couro, respeitando a direção da lâmina, tá? Então, eu sempre foco nesse movimento de acordo com a direção da lâmina, de acordo com a atuação da lâmina também, para que sentido ela está removendo o material. Então, aqui, por exemplo, dá para ver que ela vai removendo pequenas camadas de couro, né? Então isso possibilita a gente ir alcançando um alinhamento mais gradual, removendo o material de forma mais gradual, né? Começando aqui pelo canto e aí tirando o material, nesse caso daqui para cá, respeitando a direção da lâmina. Então a lâmina, por exemplo, está nessa direção, eu vou tirando nesse sentido aqui. Por quê? Se a gente começa, por exemplo, aqui, vai ter muito mais material para ela correr. Então eu não vou conseguir tirar de forma gradual como eu tiro aqui, tá? Iniciando dessa parte e avançando para lá, beleza? Então fica uma dica aí, se você já utiliza a mini plana ou vai utilizar e tiver alguma dificuldade, às vezes ela fica travando demais, né? O ideal é você ir avançando aos poucos, tirando ali fragmentos do couro até chegar na região que você quer acertar, né? Com certeza vai ter mais fragmentos e conseguir alinhar ele ali, tá bom? E mais uma vez aqui é um caso em que vale observar a característica do couro que a gente está trabalhando. Esse aqui é um couro mais estruturado, né? Um couro mais armado, então ele permite eu fazer esse processo sem que ele fique deformando. Além disso, a própria estrutura dele permite que a lâmina atue, né? Removendo essas arestas. Então se for um couro muito maleável, talvez não seja tão eficiente usar essa técnica aqui, tá bom? Bom, e aí como vocês podem ver, eu já consigo um alinhamento muito mais interessante aqui, né? Com esse processo, essa parte arredondada aqui, ela fica muito mais suavizada, né? Com a mini plana. E a partir daqui eu consigo trabalhar com a lixa de forma muito mais eficiente, né? Então não vou ter tanto material para remover, considerando que o efeito abrasivo da lixa é muito menor, por exemplo, do que o efeito abrasivo da mini plana, né? Então aqui eu já consigo alcançar um alinhamento bem interessante. Aqui no ateliê a gente usa muito essa técnica para fazer essas bordas arredondadas aqui no canto da bolsa,
né, para a gente conseguir remover material. Como é a parte em que vários painéis se juntam aqui nessa região da borda, eu acabo utilizando a mini plana para alinhar todos eles, refilar todos eles aqui com a bolsa já montada. E mais uma vez, é natural que vá levantando essas arestas aqui no cantinho, que depois é possível remover aí com o desquinador e fazer o brunimento aí normalmente, tá bom? E essa aqui, pessoal, é mais uma daquelas ferramentas que eu não sabia que precisava até ter aqui no ateliê. Então, depois que eu descobri tanto o bloquinho de lixa, primeiro eu comecei a trabalhar com bloquinho de lixa, depois eu conheci aqui a mini plana, eu mudei bastante a minha forma como eu trabalho aqui. Eu consegui resultados muito mais interessantes de uma forma muito mais prática, né? Muito mais fácil. Isso é muito interessante para o artesanato em couro, porque muito dos processos que a gente executa aqui exige bastante tempo, bastante paciência, justamente por ser um processo manual. E essas ferramentas, elas tornam o processo muito mais prazeroso de ser feito, tá? Então, agradeço aí o pessoal da Brasa por estar proporcionando isso para os artesãos aqui no Brasil, né? Eles me enviaram aí tanto o bloquinho, né, quanto a mini plana. Eu já utilizei muitas ferramentas que eles enviaram para testes aí, e essas aqui mudaram bastante a forma como eu trabalho. Eu quis compartilhar com vocês, porque eu tenho certeza que muita gente vai precisar dessas ferramentas aí a partir de agora, justamente por viabilizar esse processo que muita gente tem dificuldade aí, e que eu venho acompanhando aí com os alunos, com o pessoal que vem trazendo essas dúvidas. Essa é uma das dúvidas bem recorrente. Então, se você não conhece a Brasa, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, vai ter o link aí do site deles para você conhecer as ferramentas, as soluções. Eu sempre digo que são soluções aí para a nossa bancada, que com certeza vai te trazer uma nova experiência aí na bancada. Mais uma vez, quero te convidar a conhecer o curso online Método Pinali, que é um curso 100% online, que tem como foco te dar autonomia na bancada, para que, independente do artigo que você vai criar, você tenha um repertório de técnicas, tenha um repertório criativo para poder executar essas técnicas. A gente vai abordar aí os fundamentos do artesanato em couro, como corte, tingimento, montagem, acabamento de borda, costura, e agora está recebendo uma nova atualização aí sobre design e modelagem, para você modelar os seus próprios artigos, desenhar seus próprios designs e, através das técnicas que você também aprende no curso, confeccionar eles da forma mais primorosa possível. Fica o convite, vai estar aqui na descrição do vídeo o link para o curso. Então é isso, pessoal. Espero que essa dica, essa quase aula aí, tenha ajudado você nos seus processos, nas suas dúvidas, e eu tenho certeza que vai incrementar bastante aí no seu repertório de técnicas, como eu disse. É muito interessante que a gente sempre aprenda técnicas novas, recursos novos. O meu propósito aqui é compartilhar com vocês aí o que eu venho experienciando aqui na bancada, tá bom? Até o próximo vídeo.